pessoal, como é que vocês estão? Vivi aqui no Enem novamente com vocês para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre coesão. Depois de estudarmos sobre coesão, coerência e os tipos de coesão. Quem lembra quais são os tipos? Coesão lexical, coesão referencial. E hoje nós trataremos sobre coesão recorrencial. E afinal de contas, a que se refere essa tal coesão recorrencial? Ela é realizada pela repetição de palavras ou expressões ou até mesmo de estruturas sintáticas. Então vamos parar aqui. Então a coesão recorrencial, ela se dá por meio da repetição de palavras ou de expressões ou até mesmo de estruturas sintáticas. É muito comum ela acontecer em textos de natureza literária. E o que são textos literários? São textos nos quais você vai perceber a função poética, ou seja, literário é todo texto que não tem função informativa. Então, por exemplo, um poema, uma poesia, uma letra de música, são amostras de textos literários. Uma propaganda, Vivi, pode ser literária? Sim, desde que ela não tenha função informativa, porque a função de toda propaganda é persuadir, influenciar o receptor. Então, além de ter função apelativa ou conativa, também tem função que é, minha gente, poética, porque a ênfase do texto é na mensagem, afinal de contas. Então, vamos agora falar sobre uma figura de linguagem chamada de anáfora. Vocês já ouviram falar em anáfora? Pois bem, a anáfora diz respeito a uma figura de linguagem que consiste na repetição de palavras ou do conjunto de palavras no início do texto. Então, esse paralelismo sintático também pode acontecer através dessa recorrência, dessa coesão recorrencial. Nesse caso, não diz respeito à repetição das palavras, como é no caso da anáfora, mas de construções, de idênticas construções sintáticas, ou seja, o mesmo tipo de sujeito, o mesmo tipo de oração. Então, na verdade, exemplos de anáforas de paralelismos sintáticos, né, são muito comuns em textos de natureza literária do que a gente imagina. E que quem não tem o conhecimento desse tipo de coesão, né, desse recurso linguístico, dessa figura de linguagem chamada de anáfora, pode julgar essa repetição, né, dessa palavra, dessas palavras, a repetição dessas construções linguísticas, sintáticas, julgar como errado. Exemplo, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Vocês lembraram? Está lá em Jó, capítulo 4, versículo 17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que seu Criador? Então vocês perceberam que a expressão porventura o homem, quer dizer, empregada por duas vezes, tem uma função expressiva aqui? Quer dizer, então nós temos aqui uma coesão recorrencial, porque diz respeito à repetição de uma construção sintática. Vocês estão entendendo? Seria porventura o homem? Seria porventura o homem? Então nós temos aqui um exemplo de anáfora. Então, esse mesmo tipo de frase, essa repetição da palavra, dessa estrutura linguística, então nós percebemos aqui não só um exemplo de anáfora, como também de paralelismo sintático. Então essa repetição, ela se dá por meio dessa coesão recorrencial, que diz respeito, vale salientar, essa repetição de palavras, né, que é o que a gente chama de anaforismo linguístico, ou dessa repetição da construção linguística. Então, em termos de dicionário, nós poderíamos dizer assim, que a anáfora é esse recurso discursivo em que um termo é empregado para retomar uma ideia anterior ou fazer referência ao que já foi dito anteriormente, tá certo? Isso é em termos de coesão. Em termos de figura de linguagem, consiste nessa repetição da palavra ou do conjunto de palavras no início do texto, né? Como em o tempo cura o tempo, tudo cura o tempo, 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 tempo. Aí vamos lá. Olha só o que Cecília Meirelles traz pra gente. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu e o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer e voltar. Então vocês perceberam aí o anaforismo linguístico? Quando Cecília Meirelles faz menção, quer dizer, no início dos seus versos com a tua raça, então essa coesão é do tipo recorrencial. Tudo bem? E agora, José?
sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio agora. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar. Mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José e agora. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, porque você é duro, José. O que vocês perceberam aí? E em agora, José, sua. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Então vocês perceberam que há uma retórica quanto ao emprego do pronome seu e da conjunção condicional se? Então, essa repetição, ela se dá de maneira expressiva. Ela não é errada. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, toda essa construção linguística, né, essa construção gramatical que se dá através da repetição do pronome e da conjunção, né, promove a coesão, a harmonia entre os termos da frase. Portanto, nós temos novamente um exemplo de coesão recorrencial. Então, recorrencial, repetição da palavra ou da expressão, que a gente chama de no começo do texto, que é a anáfora, a figura de linguagem chamada de anáfora, ou a repetição de construções linguísticas. Então, recorrencial, repetição. Olha um outro exemplo aqui de anáfora que eu gostaria de compartilhar com vocês, de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então esse vi, era uma estrela. Perceberam o anaforismo linguístico? Quão expressiva essa repetição se faz para que o texto se torne, né, essa poesia de Manuel, que é tão expressiva, que é tão lírica, quando ele faz uso de toda essa sorte de expressividade, por fazer parte, né, fazer uso, né, dessas formas verbais na primeira pessoa. Então, ele faz uso, né, ele estabelece essa repetição da forma verbal vi, né, com esse anaforismo linguístico, como também vocês percebem dessa construção sintática. Era uma estrela, uma estrela. Isso se dá através da coesão recorrencial. Vocês conhecem essa oração ao tempo de Caetano Veloso? Eu gosto muito dessa música na voz de Maria Gadu. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo. Entra num acordo comigo, tempo. Ai, se nós pudéssemos, né, minha gente? Muitas vezes parar o tempo, ou quem sabe, administrá-lo de uma melhor forma. Ai, se eu pudesse. Então, esse tempo diz respeito também a um elemento, né, que se encontra de maneira repetida no contexto do texto, estabelecendo assim a coesão, promovendo a coesão recorrencial. Vocês lembram dessa música? Mas, na verdade, eu estou tentando estabelecer aqui uma intertextualidade nesta propaganda, né, homenageando ao Dia das Mães. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é deusa, ela é uma mulher de verdade. Vou repetir. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Adoro esta música. Então esse ela é. Então a coesão aqui, essa costura entre as partes do texto, foi estabelecida justamente por conta desse anaforismo linguístico, do ela é. Então repito, repetição, exemplo de coesão recorrencial. Tudo bem, pessoal? E esse poema, Quadrilha, sim, de Carlos Drummond de Andrade, adoro também. Diz que João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Diz que João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim se suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Qual é o termo aqui, gente, que estabelece essa coesão para evitar repetição no texto? Não é o conectivo que? O pronome relativo que? Então perceba no primeiro verso, João amava Teresa, que amava Raimundo. Ou seja, não precisa dizer João amava Teresa, Teresa que amava Raimundo, Raimundo que amava Maria, Maria que amava Joaquim, Joaquim que amava Lili. Então o tempo todo, esse pronome relativo que tem um papel de retomar anaforicamente, quer dizer, além de maneira endofórica, quer dizer, é uma coesão endofórica anafórica, sempre o termo antecedente para evitar assim a repetição. Então, nesse caso, não está havendo uma coesão recorrencial, e sim referencial. Tudo bem, pessoal? Pois bem, a gente já começou aqui a revisar nossa aula, como vocês perceberam. O que vocês veem aqui? Mamão, abacaxi, uva, laranja, pera, melancia, fruta do conde, não é isso? Romã, não é? Ameixa, siriguela, melão, quanta coisa, manga, quanta coisa gostosa, uva, adoro. Pois bem, então o que a gente visualiza aqui? Frutas, 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 frutas e mais frutas. Falaremos agora de paralelismo semântico. Lembram que nós falamos sobre essa relação hipônica e hiperônima entre as palavras? Então, por exemplo, que palavra aqui teria esse papel de generalizar esses componentes aí nesse texto, não é? Frutas. Então, fruta, na verdade, atua como elemento generalizante nesse contexto, né? Nessa cadeia lexical que eu acabei de enumerar para vocês. Então, fruta, ela funciona como palavra hiperônima, mas melancia, mamão, laranja, né, pera, acerola, uva, melão, coco funcionam como especificações, né, dessa palavra fruta que atua de forma genérica. Portanto, o nome dessas frutas todas funcionam como palavras hipônimas. Então, no que consiste esse paralelismo semântico? Em primeiro lugar, o paralelismo semântico, ele consiste em uma sequência de expressões simétricas no plano das ideias. Ou seja, o paralelismo semântico, ele ocorre dentro, é a coerência que vai acontecer nas informações. Por exemplo, se eu digo que João Gabriel gosta de uva e de maçã verde. João Gabriel gosta de uva e de maçã verde. Alguma dificuldade aqui? Não. A gente não tem dificuldade nenhuma para entender essa relação semântica que ocorre entre a palavra uva e maçã verde. Ou seja, está muito claro, está explícito, é lógico que essas são as frutas de que João mais gosta. Agora, o que é que vocês veem aqui? Sim, laranja, uva, brócolis, morango e banana. O que é que vocês percebem aqui? Que houve uma quebra desse paralelismo semântico. Não entendi, Viviane, ainda por quê? Por quê? Porque brócolis não é exemplo de frutas nesta cadeia semântica. Sim. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, observem a primeira imagem e observem a segunda. Visualizaram? Que mundo é esse? Aí depois o que você vê na outra imagem? Ovos mexidos, não é isso? Delícia, chega de vontade. Aí eu digo, ele gosta de livros de ficção e eu estou sugerindo para vocês que ele também gosta de ovo mexido. Vocês perceberam que houve aí uma quebra desse paralelismo semântico? Por quê? Porque essa sequência não é a sequência esperada no contexto da frase. Ou seja, ele gosta de livro de ficção e também gosta de ovo mexido. Eu disse antes que João gosta de quê? Quem lembra? João gosta de uva e de maçã verde. Então, há um paralelismo lógico semântico na expectativa dessa frase. Então, quando a gente tem a dificuldade de relacionar a presença de ambos os termos na forma como são apresentados, a gente costuma dizer que houve uma quebra desse paralelismo semântico. Tá certo? Ficou claro para vocês isso aí? Então, aqui a gente termina a nossa aula sobre tipos de coesão e a gente vai trabalhar
na nossa próxima aula, exemplos de coesão sequencial, trabalhando assim a importância dos conectivos para estabelecer, promover a coesão entre as orações e os respectivos valores desses conectivos. Então, nós trataremos nas nossas próximas aulas de estudar sobre o período coordenado, ou seja, orações coordenadas. Trataremos de estudar também sobre orações subordinadas, substantivas e adverbiais. E qual a importância que esses valores semânticos, qual o efeito semântico que esses valores semânticos dessas conjunções podem promover ao longo das orações. Então, até lá, pessoal. Fiquem com Deus.